Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço a todos os que acompanham o Mestres da História. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos apresentando este curso básico de História de Mato Grosso voltado para concursos públicos. Especificamente, estamos abordando as temáticas que constam no edital do concurso do Detran Mato Grosso 2015. Concurso este que tem como banca examinadora a UFMT. É por essa razão que eu sempre deixo linkado na descrição do vídeo um material de apoio. Entre estes itens que constam do material de apoio está um banco de questões em que você poderá treinar o seu conhecimento, verificar o seu aprendizado, estabelecendo então de que maneira que a banca UFMT trabalha, de que forma que os diferentes temas são abordados por esta referida banca. Por isso que é importante você baixar esse material e estudar em casa. Perfeito, meus amigos? Inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que enviaram mensagens de apoio, mensagens de incentivo ao nosso trabalho realizado. No vídeo sobre o período colonial, recebemos muitas mensagens de apoio. Queremos aqui agradecer a todos aqueles que nos incentivaram nesta árdua tarefa, que é ajudar você a ter uma preparação condizente para o concurso público, que vai ser extremamente competitivo. Então você precisa necessariamente se preparar da melhor maneira possível, assistindo às videoaulas, lendo os materiais de apoio, resolvendo as questões de concursos anteriores, pois desta maneira você vai ficar extremamente bem preparado. Pois bem, meus amigos, na aula de hoje iremos tratar do período imperial, a história de Mato Grosso durante o período imperial. Inicialmente precisamos saber que o período imperial está compreendido entre 1822, data da independência do Brasil, e 1889, data da proclamação da República. Portanto, todos os eventos históricos de grande relevância ocorridos dentro desse lapso temporal são importantes e precisam ser estudados com bastante acuidade. Nós iremos tratar então dos principais aspectos históricos ocorridos durante o período imperial mato-grossense. E o primeiro assunto de relevância, na verdade, não ocorre dentro do período imperial especificamente falando, mas um ano antes da independência do Brasil. É a transferência da capital de Mato Grosso, que era Vila Bela da Santíssima Trindade, e passou a ser Cuiabá. Esse evento histórico ocorreu no ano de 1821 e ilustra bem a histórica rivalidade entre as duas principais vilas mato-grossenses, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade. Bom, entre os principais fatores que exemplificam esse antagonismo é que Cuiabá, historicamente, sempre foi mais populosa e economicamente mais importante do que Vila Bela da Santíssima Trindade. Os senhores sabem muito bem que Cuiabá foi fundada antes de Vila Bela. Cuiabá data de 1719, fundada pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral, enquanto que Vila Bela, fundada no Vale do Guaporé em 1752, foi fruto da política metropolitana de salvaguardar a fronteira da América Portuguesa. O primeiro capitão-general de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, estabeleceu a sede governativa da então capitania de Mato Grosso junto à fronteira do Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade. Entretanto, Vila Bela foi erigida em um local insalubre por conta das constantes inundações do rio Guaporé, que acabavam ocasionando uma série de doenças tropicais, entre elas a denominada maleita, a malária, que chegou a dizimar inclusive
2 governadores de Mato Grosso durante o período colonial. É por esta razão que os últimos capitães generais de Mato Grosso permaneciam mais tempo residindo na Vila Real do Senhor Bom Jesus do que propriamente na capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. É por essa razão que alguns historiadores assinalam que, naquele contexto de transição do período colonial para o período imperial, Vila Bela era a capital de direito, mas Cuiabá era a capital de fato, na medida em que os 2 últimos governadores são eles João Carlos Doenhausen e Gravenburg e Francisco de Paula Magesse de Carvalho ficaram mais tempo residindo em Cuiabá do que em Vila Bela. A respeito desses 2, que foram os últimos capitães generais, os últimos representantes da metrópole portuguesa em Mato Grosso, cabe ressaltar que foi João Carlos Augusto Doenhausen Gravenberg que realizou constantes festas em Cuiabá com o objetivo de desviar o foco da crise econômica vivenciada pela capitania de Mato Grosso. Você sabe muito bem que a capitania de Mato Grosso enfrentou sérios problemas ao longo da segunda metade do século XVIII e começo do século XIX, por conta do declínio da mineração, do isolamento político, uma série de fatores dificultavam a sobrevivência desta capitania. E aqui na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá não era diferente, enfrentávamos uma série de problemas. E com o objetivo de desviar o foco dessa crise econômica que poderia gerar uma instabilidade política, por exemplo, a ocorrência de revoltas, é que este capitão-general realizava sucessivas festas que duravam vários dias, onde a cidade ficava toda iluminada e tínhamos dança, música, festividades em geral, com o objetivo de mascarar essa realidade que não era nada boa, essa crise vivenciada na capitania de Mato Grosso. Foi durante a administração de João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg que aconteceu a criação da Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá, no exato local onde ela se encontra até os dias atuais. E também durante a administração deste referido capitão-general ocorreu a elevação de Cuiabá à categoria de cidade. Isso é importante verificar, porque inicialmente nós tivemos o Arraial do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, fundado pelo bandeirante Miguel Sutil, ali nas imediações do Córrego da Prainha, onde tivemos a descoberta das lavras do Sutil. Posteriormente, com a vinda do governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, ocorreu a elevação deste arraial à categoria de vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Posteriormente, já nesta data citada anteriormente, durante o contexto do período joanino, ocorreu a elevação de Cuiabá à categoria de cidade. Cuiabá passa a ser cidade nesse contexto histórico, que ocorrem algumas melhorias, a criação, por exemplo, da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São João dos Lázaros, destinado ao tratamento dos pacientes de hanseníase, os leprosos. Perfeito? O último governador do período colonial mato-grossense foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho, um governante tido como prepotente por parte da elite cuiabana. A propósito, a elite cuiabana, aproveitando-se da ausência do referido capitão-general, deu um golpe de Estado, destituiu Francisco Magesse e deslocou a capital da capitania para Cuiabá. Isso aconteceu no ano de 1821. E é importante você verificar quais são os fatores que fizeram com que a elite cuiabana organizasse essa espécie de golpe de Estado que promoveu a transferência da capital para Cuiabá.
alegava a grande distância dos grandes centros entre Vila Bela e os grandes centros da colônia, principalmente o Rio de Janeiro, à época capital da América Portuguesa. Também as grandes dificuldades de comunicação, na medida em que a comunicação entre Vila Bela e a vila de Santa Maria do Belém do Pará ocorria através das Monções do Norte, através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, companhia esta que faliu em 1778. Então dificultou também a atividade econômica em Vila Bela, a falência da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e também o declínio da mineração. Outro fator, que este é o preponderante para a transferência da capital para Cuiabá, o que a elite cuiabana alegou como principal fator preponderante, era a insalubridade da região guaporeana por conta da ocorrência de doenças tropicais, entre elas a maleita, a malária, que dificultava a formação de núcleos prósperos na região do Vale do Guaporé. Então a elite cuiabana vai alegar a insalubridade de Vila Bela para promover a transferência da capital em 1821. Mas, na verdade, meus amigos, o que a elite cuiabana desejava era ficar mais próxima das decisões de cunho político. É isso mesmo, a elite cuiabana desejava ficar mais próxima do poder político, por isso vai promover a deposição de Francisco Mageste de Carvalho, a transferência da capital e fundar uma junta governativa em Cuiabá. Essa junta governativa, que deveria governar provisoriamente a capitania de Mato Grosso, era composta por elementos das elites cuiabanas, do clero e também dos militares. Entretanto, cabe ressaltar também que a elite de Vila Bela não quis perder o status de capital, tentou resistir e manter a capital no Vale do Guaporé. Para isso também fora criada uma junta governativa composta por elementos da elite, elementos da classe clerical e também dos militares lá em Vila Bela. Inclusive essa junta governativa de Vila Bela chegou até mesmo propor a abolição da escravatura na região, com o objetivo de angariar o apoio populacional para manter a capital lá na fronteira oeste, lá no Vale do Guaporé. Entretanto, a junta governativa de Cuiabá acaba saindo-se vitoriosa, porque pouco tempo depois, já durante o primeiro reinado, durante o reinado de Dom Pedro I, o imperador brasileiro, aconselhado pelo patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, resolveu então ratificar Cuiabá como capital agora da província de Mato Grosso. Esse é outro importante detalhe. Na transição da colônia para o período imperial, nós temos uma mudança nessa denominação que tinham as unidades brasileiras. Durante o período colonial, denominavam-se capitanias. Já durante o período imperial, essas capitanias passam a ser chamadas de províncias. Então agora temos a província de Mato Grosso com capital em Cuiabá. Mais tarde, já dentro do contexto do período regencial, pouco depois de aprovado o Ato Adicional de 1834, que, entre outras coisas, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, num dos primeiros atos da recém-formada Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tivemos a consolidação de Cuiabá como a definitiva capital mato-grossense. Beleza então, meus amigos? Esse é o tema: transferência da capital de Vila Bela, que era a primeira capital mato-grossense, para Cuiabá, que passou a ser a capital a partir de 1821 e definitivamente pela lei promulgada pela Assembleia Legislativa a partir do ano de 1835.
Um outro evento importante ao se analisar o período imperial em Mato Grosso é verificar a passagem de várias expedições científicas pelo território mato-grossense. Bom, desde a chegada da família real portuguesa em 1808 ao Brasil, facilitou a entrada de expedicionários, cientistas, viajantes que passaram a investigar as potencialidades do território brasileiro. E Mato Grosso também recebeu inúmeros visitantes, cientistas, viajantes que para cá vieram com o objetivo de investigar a fauna, a flora, os habitantes deste território. Podemos mencionar, por exemplo, a expedição do luso-brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira, que já no contexto de transição do período colonial para o período imperial, esteve por estas terras. Posteriormente, já no contexto do primeiro reinado, nós tivemos a expedição do Barão Langsdorff, uma expedição a serviço da monarquia russa, uma expedição internacional que passou pelas terras mato-grossenses. O Barão Langsdorff, também Florence, que registrou em aquarelas belíssimas o que encontrou da fauna, da flora e também da sociedade mato-grossense como um todo. Temos também o cientista alemão Karl von den Steiner, que passou pelas terras mato-grossenses durante o século XIX. Essas expedições deixaram registros de diferentes aspectos mato-grossenses, promovendo dessa maneira o conhecimento sobre a fauna, a flora, as festividades, a religiosidade e a sociedade mato-grossense como um todo. Via de regra, essas expedições científicas eram influenciadas por um olhar etnocêntrico europeu. Então viam a população mato-grossense como inferior, como ainda num estágio de barbárie, e inclusive chegavam a incentivar a imigração europeia como forma de trazer a civilização para estas terras. Elas assinalavam que haviam grandes potencialidades, inclusive econômicas, na então província de Mato Grosso, mas que a população local não tinha uma mentalidade mais capitalista, uma mentalidade mais civilizada, que para se alcançar um padrão civilizatório seria necessário a vinda de imigrantes europeus para estas terras. Portanto, estas expedições têm uma visão calcada no chamado eurocentrismo ou etnocentrismo europeu. Essas expedições, por exemplo, notificaram os modos de vida de várias sociedades indígenas habitantes do território mato-grossense. Outro evento importante que você deve ficar atento, que você deve estudar, apesar desse assunto não constar do edital que foi divulgado pela UFMT, não aparece sobre esse assunto, a rusga, mas você deve estudar porque de repente vai que aparece, não é mesmo? Vai que esse assunto vem à sua prova. A rusga foi um importante movimento de caráter social e político ocorrido em Cuiabá e em algumas cercanias durante o contexto histórico do período regencial. No início do período regencial, aquele turbulento período histórico em que não tínhamos um imperador no trono brasileiro, é a fase justamente da menoridade de Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II, que foi imperador do Brasil durante 49 anos. O período regencial é aquele hiato entre o primeiro reinado e o segundo reinado, período bastante turbulento, marcado por grande instabilidade política e a ocorrência de várias revoltas, Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e a rusga. Sim, a rusga ocorrida em Mato Grosso é um dos primeiros movimentos de revoltas regenciais. Apesar do silenciamento da rusga na maioria dos livros didáticos de história a nível nacional, este foi um importante movimento histórico ocorrido na cidade de Cuiabá,
que tem como causas principais a disputa pelo poder político envolvendo liberais e conservadores, além de condições socioeconômicas vivenciadas pela então província de Mato Grosso. Neste movimento, a Rusga, nós tivemos o envolvimento de diferentes grupos sociais. De um lado estavam os liberais, reunidos em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência, e de outro lado estavam os conservadores, aglutinados em torno da Sociedade Filantrópica. Os liberais, via de regra, eram brasileiros que almejavam o poder político aqui na província de Mato Grosso, ao passo que os conservadores eram os bicudos, os pés de chumbo, isto é, os portugueses que detinham o controle do comércio e tinham grande importância política na província mato-grossense. Vale ressaltar ainda que na Rusga tivemos uma intensa participação das camadas populares. Bem, a Rusga pode ser conceituada, pode ser denominada como uma luta travada no interior das elites mato-grossenses, uma disputa pelo poder político entre os grupos dominantes, onde vai se sobressair a figura de João Poupino Caldas, que foi um importante líder liberal moderado, que inclusive chegou ao poder, é um dos cabeças do movimento da Rusga, que chegou ao poder pouco antes da eclosão desse movimento, que inclusive tentou impedir a ocorrência da Rusga, a eclosão desse movimento, que contou com a participação das milícias armadas em Cuiabá, no caso a Guarda Nacional e a Guarda Municipal. Esse movimento voltou-se contra os portugueses e demais estrangeiros da província de Mato Grosso que controlavam o comércio local. Então eles vão ser acusados de serem os grandes responsáveis pela crise econômica vivenciada na província de Mato Grosso, naquele contexto histórico do início da década de 1830, durante o período regencial brasileiro. Este movimento teve a liderança da Guarda Nacional. Pouco antes do combinado, que seria o estopim para o início da Rusga, João Poupino Caldas chegou ao poder como presidente da província de Mato Grosso. E ele inclusive tentou impedir a ocorrência da Rusga. Entretanto, os liberais exaltados, que também compunham o grupo dos rusguentos, que estavam lá na Sociedade dos Zelosos da Independência, haviam dois grupos: os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais exaltados não se sentiram satisfeitos apenas com a chegada de João Poupino Caldas ao poder. Eles queriam eliminar os portugueses, acusando os bicudos, os pés de chumbo, como eram chamados os portugueses, de serem os grandes responsáveis pela crise econômica, pela carestia, pela inflação na província de Mato Grosso. É por esta razão que na madrugada de 30 de abril de 1834 ocorre o início da Rusga, com a participação da Guarda Nacional. Durante este processo, que foi inclusive bastante violento, ocorreu o arrombamento de casas comerciais que pertenciam aos portugueses e alguns assassinatos dos chamados bicudos. É o termo pelo qual a população cuiabana, de maneira pejorativa, denominava os portugueses bicudos ou pés de chumbo. É importante ressaltar ainda que este movimento não defendia nenhuma alteração nas estruturas sociais e econômicas da província, ou mesmo qualquer tipo de alteração no processo eleitoral. Como é que nós podemos explicar a participação das camadas populares na Rusga? Você pode explicar a participação de elementos de camadas mais pobres dentro da Rusga, que foi eminentemente um movimento de elites, como um reflexo da situação caótica do ponto de vista econômico vivenciado pela província de Mato Grosso, com carestia do preço dos alimentos,
com esse predomínio político exercido pelos portugueses, que eram os proprietários das casas comerciais. Então, na verdade, essa participação das camadas populares neste movimento aconteceu de maneira inconsciente. Aconteceu como uma forma de tentar solucionar de forma imediata alguns problemas de cunho econômico, como por exemplo a dificuldade de ter acesso a produtos alimentícios. Perfeito? A rusga foi basicamente uma luta entre elementos das elites mato-grossenses. A rusga termina com a nomeação de um presidente da província. O governo da regência nomeia um novo presidente para a província de Mato Grosso, e este vai promover uma repressão ao movimento da rusga, contando inclusive com o apoio de João Poupino Caldas, que a propósito foi assassinado pouco antes de tentar sair de Cuiabá. Já na despedida de Cuiabá ele acabou assassinado, porque foi acusado de traição pelos elementos que haviam participado da rusga. Perfeito? Então, meus amigos, a rusga então é um importante movimento de cunho político e social ocorrido na província de Mato Grosso durante o contexto histórico do período regencial. Foi eminentemente uma disputa pelo poder político entre as elites mato-grossenses, de um lado liberais, de outro conservadores. Avançando um pouquinho mais na história de Mato Grosso, chegamos a este que é sem dúvida o mais importante evento histórico de Mato Grosso de todos os tempos. Foi a sua participação na chamada Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado em que se envolveu o Império Brasileiro dentro de sua política externa, que era de manter um controle sobre o estuário do Rio da Prata, e que o Brasil adotou uma política imperialista durante o reinado de Dom Pedro II, chegando inclusive a intervir militarmente no Uruguai, na Argentina. Acabou gerando a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, travada entre dezembro de 1864 e março de 1870. É o mais sangrento episódio histórico da América do Sul e contou com a participação de 4 países. A Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República do Paraguai. Existem várias teorias históricas que tentam explicar os fatores da Guerra do Paraguai. Não é nosso objetivo, especificamente nesta aula, tratar desta polêmica, abordar as causas principais da Guerra do Paraguai, a teoria marxista que aponta a Inglaterra como grande mentora intelectual da Guerra do Paraguai, com o objetivo de destruir a economia paraguaia, que representava um modelo perigoso, que representava uma ameaça ao imperialismo inglês na América do Sul, e outras teorias mais recentes que fazem um revisionismo histórico, que tratam a Guerra do Paraguai como apresentando causas básicas de disputas territoriais entre as nações platinas, disputas pela hegemonia na América do Sul, fatores ligados a uma rivalidade interna. Não é nosso objetivo aqui discutir essas duas vertentes, mas a participação de Mato Grosso neste que foi o maior conflito armado da história do Brasil durante o período imperial. É a Guerra da Tríplice Aliança, também chamada de Guerra do Paraguai. O estopim que marca o início da Guerra do Paraguai está diretamente ligada à província de Mato Grosso. Foi o aprisionamento da embarcação brasileira Marquês de Olinda em águas paraguaias, no Rio Paraguai, nas imediações de Assunção, capital do Paraguai. Nesta ocasião, vinha para Mato Grosso
o nomeado presidente da província de Mato Grosso, Frederico Campos. Frederico Carneiro de Campos foi então nomeado pelo governo do Império como próximo presidente da província de Mato Grosso. E a única forma, ou a forma mais segura de se sair da capital do Império, Rio de Janeiro, e chegar até a longínqua província de Mato Grosso, era através da navegação pelo Rio Paraguai, era através da hidrovia do Paraguai, necessariamente passando-se por território paraguaio. Por conta de intervenções político-militares brasileiras no Uruguai, contrariando os interesses, inclusive, do presidente paraguaio Solano Lopes, então este resolveu fechar a navegação através do Rio Paraguai. É nesse contexto que acontece a prisão do navio Marquês de Olinda, que trazia para Mato Grosso o futuro presidente da província. Cargo este que corresponde ao atual cargo de governador. Frederico Carneiro de Campos então foi aprisionado lá em Assunção, no Paraguai, onde morreu na prisão. Este fato, a prisão do navio brasileiro, Marquês de Olinda, assinala a declaração de guerra do Brasil ao Paraguai. Na sequência, Solano Lopes, que era o então presidente da República Guarani, presidente do Paraguai, ordenou a invasão do território mato-grossense. E por que é que Solano Lopes, o então presidente do Paraguai, ordenou a invasão do exército paraguaio sobre o território mato-grossense? Porque ele sabia de antemão que este território não era muito bem protegido. Este território era a parte mais precariamente militarizada da fronteira. Ele sabia muito bem que não teria grande resistência por parte da população local e das forças militares estabelecidas nessas localidades. Por essa razão que os paraguaios facilmente conseguiram dominar este território. Dominaram o Forte Coimbra, a região onde se localiza hoje a cidade de Corumbá, também tombou nas mãos dos paraguaios. Corumbá, Miranda, Bela Vista, o Forte Coimbra, toda esta região, a partir de dezembro de 1864, caiu sobre o domínio do exército paraguaio. Entretanto, vale ressaltar que esta não era a principal frente de operações, principal teatro de operações da Guerra do Paraguai. Então, Mato Grosso, a província de Mato Grosso, dentro do contexto da Guerra da Tríplice Aliança, estava precariamente militarizada, tinha uma população extremamente reduzida e possuía uma grande extensão territorial. Naquele período, o território da província de Mato Grosso era gigantesco, superando 1 milhão de quilômetros quadrados. Afinal de contas, corresponde aos atuais estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia. Portanto, era um território de dimensões imensas, com uma população diminuta e fracamente militarizado. Então, os paraguaios rapidamente tomaram o Forte Coimbra e invadiram Corumbá. Corumbá foi invadida e tomada pelas forças inimigas. Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço, recebeu a incumbência de comandar o Batalhão dos Voluntários da Pátria. Qual era a função deste corpo de militares? O Batalhão dos Voluntários da Pátria. Este batalhão tinha como principal missão a defesa da capital de Mato Grosso, a cidade de Cuiabá. É por essa razão que nós tivemos as famosas trincheiras de Barão de Melgaço, onde o exército ficou na espreita, aguardando o avanço das forças inimigas que jamais vieram. O exército paraguaio nunca chegou a Cuiabá, porque não era o objetivo do governo paraguaio, na medida em que já controlava a porção sul do território. Corumbá estava sob o domínio dos paraguaios, não sendo necessário dessa maneira controlar também a capital, uma vez que a capital
estava isolada. E qual é o cotidiano da população de Mato Grosso durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai? O cotidiano do povo, neste momento histórico, é de grande temor. Temor pelo avanço paraguaio, por uma possível invasão paraguaia em Cuiabá. Temor pela ocorrência de ataques indígenas a Cuiabá, ou ataques de quilombolas, uma vez que durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai ocorreu a formação e consolidação de um importante quilombo mato-grossense, o Quilombo do Rio Manso, também chamado de Quilombo do Cansanção, nas imediações de Chapada. Este quilombo foi formado principalmente por soldados desertores da Guerra do Paraguai. Então havia um temor rondando a cidade de Cuiabá, um medo do avanço do exército paraguaio para esta região, um medo de organização de uma revolta de escravos ou de um ataque indígena ou até ataque de quilombolas. E para piorar mais a situação, tínhamos graves dificuldades de abastecimento, na medida em que, com o bloqueio da navegação pelo Rio Paraguai, Mato Grosso teve dificuldades de trazer alimentos de outras partes do Império. Então enfrentou uma séria crise de abastecimento em Cuiabá. E para piorar ainda mais a situação, minha gente, afinal, desgraça pouca é bobagem, ainda tivemos a ocorrência da epidemia de varíola, que dizimou uma parcela significativa da população cuiabana. A varíola chegou a Cuiabá, chegou ao porto de Cuiabá com os soldados mato-grossenses que haviam participado da retomada de Corumbá em 1867. Eles acabaram infectados pela varíola no campo de batalha e, ao retornar para a capital da província de Mato Grosso, Cuiabá, acabaram por infectar a população. Então vejam o contexto que ficou extremamente complicado para a população cuiabana. Vale dizer que a varíola dizimou praticamente a metade da população cuiabana, fazendo surgir o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, apelidado pela população local de Cemitério do Caicai. Bom, entre as principais consequências da Guerra do Paraguai e a vitória da Tríplice Aliança sobre o Paraguai, tivemos a reabertura da navegação no Rio Paraguai e uma integração capitalista. Em 1867 aconteceu a retomada de Corumbá. O exército brasileiro, o exército mato-grossense, sob a liderança de Antônio Maria Coelho, conseguiu expulsar os paraguaios dos territórios da província de Mato Grosso, assinalando um revés na Guerra do Paraguai. A contraofensiva brasileira até o final da guerra, que é 1º de março de 1870, quando tombou o presidente paraguaio na Batalha de Cerro Corá. Beleza? Então, como consequências diretas da vitória da Tríplice Aliança, da vitória brasileira sobre o exército paraguaio na Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, tivemos a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, que tornou possível um intercâmbio entre Cuiabá e o Rio de Janeiro. Com isso, nós tivemos uma integração capitalista para a província de Mato Grosso, que passou a exportar matérias-primas, ou pelo menos produtos em estado bruto, e consumir produtos industrializados vindos da Europa. A província de Mato Grosso exportava matérias-primas, tais como erva mate, poaia
e consumia produtos industrializados, provenientes principalmente da Europa. Com isso, nós tivemos um processo de revitalização da economia mato-grossense, o que permitiu o surgimento de várias casas comerciais, principalmente nas cidades portuárias, Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Isso é importante. Como consequência da vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, tivemos um desenvolvimento econômico da província de Mato Grosso, com o surgimento das casas comerciais nas cidades portuárias. Corumbá e Cáceres, junto ao rio Paraguai, e a cidade de Cuiabá, junto ao rio de mesmo nome. Então, gente, uma consequência importantíssima da Guerra do Paraguai, podemos dizer inclusive que a Guerra do Paraguai representa um ponto de mutação na história da província de Mato Grosso, é essa integração capitalista, na medida em que surgem estes grandes estabelecimentos, as casas comerciais, que vão tratar de comércio de importação e exportação. Exportação de matérias-primas, poaia, por exemplo, e importação de produtos industrializados provenientes do continente europeu. 3 cidades vão se destacar nesse contexto histórico: Corumbá, Cáceres e também a capital de Mato Grosso, Cuiabá. Essas casas comerciais eram esses estabelecimentos que faziam o intercâmbio comercial da província de Mato Grosso com o exterior. Vale dizer também que as casas comerciais chegavam inclusive a operar como agências bancárias, fazer, por exemplo, o câmbio de moedas. É interessante, na medida em que não haviam bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, não existia em território mato-grossense nesse período do final do século XIX, então as casas comerciais atuavam como instituições financeiras. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a escravidão. A escravidão que foi utilizada durante os períodos colonial e imperial em Mato Grosso, muito importante. A escravidão, tivemos a escravidão indígena e a escravidão negra também. Em relação à escravidão negra em Mato Grosso, nós claramente podemos assinalar que esta foi a mão de obra por excelência utilizada tanto no período colonial quanto no período imperial em Mato Grosso. Perfeito? Logo nos primeiros períodos, primeiros tempos da mineração em Cuiabá, tivemos a vinda de escravos africanos para os árduos trabalhos da mineração. Eles vinham através das monções, as monções de abastecimento que utilizavam-se dos rios brasileiros, dos rios da porção central do território brasileiro. Quando da fundação de Vila Bela, era a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão que abastecia a sede administrativa da capitania de Mato Grosso com um contingente de escravos. A mão de obra escrava foi extremamente importante. Afinal de contas, os escravos ou os africanos escravizados foram utilizados nos mais variados ofícios. Existiam os escravos de eito, que estavam diretamente ligados ao setor produtivo. Eram os escravos que estavam na mineração, os escravos que estavam na agricultura. Existiam também os escravos domésticos, que realizavam uma série de trabalhos no interior das casas de seus senhores. E haviam também os escravos de ganho. Atenção para esta importante modalidade do trabalho escravo, que também existiu em Mato Grosso. Os escravos de ganho que desempenhavam variadas funções nas ruas das vilas e dos arraiais mato-grossenses. Esses escravos de ganho, eles poderiam ser alugados, eles poderiam desempenhar funções ligadas ao pequeno comércio, à venda de pequenos animais, à venda de quitutes, de doces.
nas vilas e cidades mato-grossenses. Tudo bem? Esses escravos de ganho, eles tinham um pouco mais de liberdade e transitavam pelas principais vilas e arraiais mato-grossenses, tanto do período colonial quanto do período imperial. Aqui em Cuiabá, por exemplo, um local onde se reuniam esses escravos de ganho eram nas imediações da igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito. Era um local onde os escravos se reuniam para conversar, para tomar cachaça, para namorar, para brigar. Era um local de sociabilidade aqui em Cuiabá durante o século XIX. A mão de obra escrava foi fundamental, sem dúvida, ela foi fundamental porque contribuiu para a edificação de arraiais, de fortalezas militares e também para a construção das principais vilas mato-grossenses. E cabe ressaltar que essa mão de obra estava sujeita a péssimas condições de trabalho e péssimas condições alimentares, além de constantes castigos físicos. É interessante ressaltar ainda os laços de solidariedade que eram efetivados entre a população escrava e os livres pobres. Veja bem, nós vivíamos em uma sociedade escravocrata, uma sociedade antidemocrática, uma sociedade opressora. Portanto, não raras vezes ocorriam laços de solidariedade entre elementos escravizados e elementos livres pobres. Afinal, praticamente estavam na mesma condição. Os livres pobres só tinham a liberdade, mas tinham péssimas condições de vida, eram também marginalizados do ponto de vista social. Então é importante ressaltar essa espécie de amizade que vai ser estabelecida entre a população escravizada e a população dos livres pobres. Isso aí é fundamental até mesmo para as fugas, que eram constantes. A população livre pobre ia contribuir para essas fugas, auxiliar nessas fugas, e não mencionar o local onde estes escravos estavam escondidos, os escravos fugitivos da ordem escravocrata no Brasil. Falar nisso, é importante também assinalar as várias formas de resistência negra ao trabalho escravo no Brasil e, por extensão, também no território mato-grossense. Os negros escravizados tinham várias formas de fazer resistência à escravidão vigente naquela época. A queima de plantações, a diminuição do ritmo do trabalho, o infanticídio, que era o assassinato das crianças recém-nascidas, com o objetivo de prejudicar os seus senhores. O suicídio também era uma forma extremada de resistência à escravidão. O aborto voluntário, outra forma de resistência. O banzo, que era uma profunda depressão em que o escravo acabava submetido e o que levava a definhar até a morte. Todas essas são formas de resistência. O assassinato de feitores, o assassinato de senhores, a prática do sincretismo religioso, a prática das religiões de matriz africanas, a prática do compadrio, que consistia em conceder os seus filhos para que os seus senhores os batizassem, estabelecendo uma espécie de parentesco espiritual entre o escravizado e seu senhor, uma forma de tentar aplacar os constantes castigos físicos. Entretanto, meus amigos, a principal, a mais importante, a mais consciente forma de resistência negra contra a escravidão vigente no Brasil colonial e imperial era a formação dos quilombos. Aquelas comunidades formadas por elementos que fugiam da ordem escravocrata e procuravam reproduzir um pouquinho da forma social e política existente na África e viver de uma forma alternativa dentro dessa sociedade,
Os quilombos proliferaram-se pelo Brasil e Mato Grosso também teve muitos quilombos, tanto no período colonial quanto no período imperial. É importante você perceber que a população dos quilombos era variada. Nos quilombos haviam negros escravos, haviam indígenas, haviam inclusive brancos pobres. Veja, por exemplo, o caso do Quilombo do Manso ou Cansanção. No contexto da Guerra do Paraguai, este quilombo foi engrossado por elementos fugitivos, elementos que desertavam para não servir no exército, para não ser enviado para a Guerra do Paraguai. Eles iam para os quilombos. Isso é muito interessante. Esses quilombos proliferaram-se pelo território mato-grossense ao longo dos séculos 18 e 19. Afinal de contas, a escravidão vigorou oficialmente no Brasil até 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Veja quais são os principais quilombos registrados pela historiografia mato-grossense. Temos o Quilombo do Piolho, ou Quariterê, que estabeleceu-se durante o século XVIII no Vale do Guaporé, nas imediações de Vila Bela da Santíssima Trindade, e que teve na liderança Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, uma mulher, chegou a liderar este importante núcleo de resistência contra a escravidão na então capitania de Mato Grosso. Tivemos ainda o Quilombo do Rio Manso ou Cansanção durante o contexto da Guerra do Paraguai. Quilombo este que foi destruído logo após o fim deste referido conflito. Vale lembrar ainda que a Constituição Federal de 1988 assegura para os remanescentes de comunidades quilombolas o direito à propriedade destes territórios que no passado foram quilombos. Um ponto importante aqui em relação ao Mato Grosso é o Quilombo do Mata-Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento. Pois bem, meus amigos, agora vamos apresentar alguns aspectos relacionados às características econômicas de Mato Grosso durante o contexto de transição do século XIX para o século XX, ou seja, pós-Guerra do Paraguai. Aí tivemos a reabertura da navegação pela Bacia Platina e, mais do que isso, uma nova configuração para a dinâmica econômica em Mato Grosso, ganhando destaque as casas comerciais, as usinas de açúcar, o extrativismo vegetal com a poaia, a erva mate e o látex, além do extrativismo mineral com a extração de diamantes, e ainda tivemos uma nova fase de desenvolvimento da atividade pecuária em terras mato-grossenses. Nesta aula específica, iremos tratar do extrativismo vegetal com a poaia, o látex e a erva mate, e ainda falaremos sobre a extração de diamantes e a atuação também das casas comerciais. Para a próxima aula, a aula sobre a República Velha em Mato Grosso, a primeira república em Mato Grosso, iremos abordar as usinas de açúcar e também o desenvolvimento da pecuária. Tudo bem? Vamos começar então falando sobre as casas comerciais, que são empreendimentos surgidos com o processo de reabertura na navegação pelo Rio Paraguai. As casas comerciais eram revendedoras de produtos importados e também exportavam matérias-primas, principalmente os produtos em estado bruto, poaia, o látex, a crina de cavalo, couro. Esses produtos eram exportados através da navegação pelo Rio Paraguai. Surgiram várias casas comerciais em Mato Grosso, com destaque para as cidades portuárias de Cáceres, Corumbá e Cuiabá. Essas casas comerciais funcionavam também como verdadeiras agências bancárias, pois faziam o câmbio de variadas moedas. E essas casas comerciais também arrendavam territórios pertencentes ao estado de Mato Grosso. Essas terras eram destinadas ao extrativismo vegetal, bem como à criação de gado.
A poaia foi outra importante atividade do extrativismo vegetal em Mato Grosso. Poaia é um arbusto nativo das regiões das depressões do Vale do Guaporé e do Alto Paraguai, nas imediações dos municípios de Cáceres, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Vila Bela e também imediações do município de Cuiabá. Esse produto, do qual se extraía uma substância existente em suas raízes, essa substância chamava-se emetina e era utilizada na indústria farmacêutica na Europa. Portanto, a poaia era um produto de exportação. Conheceu o seu auge entre os anos de 1885 e 1890. A extração da poaia se dava através de métodos basicamente artesanais. Era uma atividade sazonal que ocorria geralmente durante o período das chuvas, uma vez que o que mais interessava neste arbusto eram justamente suas raízes. Mão de obra utilizada, mão de obra nordestina. A decadência dessa atividade aconteceu por volta da década de 1940, quando se instalaram as indústrias farmacêuticas no Brasil. Um município que originou-se da extração da poaia foi Barra do Bugres. Erva mate, outra importante fonte de riquezas para a província e depois estado de Mato Grosso. Extraída nos bosques nativos existentes no atual sul do estado de Mato Grosso do Sul, que à época fazia parte do Mato Grosso Uno, teve grande importância na economia local, surgindo por volta de 1890 a Companhia Mate Laranjeira, fundada por Tomás Laranjeira, que posteriormente recebeu também a participação do capital estrangeiro através do empresário argentino Francisco Mendes, e ela passou a ter uma nova razão social, passou a se denominar Laranjeira, Mendes e Companhia. Inclusive, contava com a participação de vários políticos proeminentes em Mato Grosso, como por exemplo os membros da família Moutinho, mas isso já é um outro tema que a gente aborda numa aula posterior. A Companhia Mate Laranjeira era uma empresa com renda maior do que o estado de Mato Grosso. Ela tinha uma polícia própria, tinha um patrimônio muito grande, tinha barcos, tinha caminhões, utilizava-se basicamente de mão de obra de trabalhadores paraguaios, denominados de mineiros. Vale ainda ressaltar que a Companhia Mate Laranjeira tinha rendimentos 6 vezes superiores aos lucros do próprio estado de Mato Grosso. Por aí só já temos uma ideia do poderio econômico que desfrutava a Companhia Mate Laranjeira, que extraía erva mate nos ervais nativos localizados no sul do estado de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Beleza? Tivemos ainda no extrativismo vegetal a extração do látex, que em Mato Grosso era explorado a partir da seringueira e também da mangabeira, nas matas e cerrados nativos de Mato Grosso e na Amazônia brasileira. A extração do látex tinha também um caráter sazonal, na medida em que ocorria preferencialmente durante os meses da estiagem. A mesma mão de obra que era utilizada na extração da poaia nos meses de chuva, trabalhava na extração do látex durante os meses da seca. Era justamente a mão de obra nordestina. O auge da extração do látex em Mato Grosso ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. O escoamento da produção também se dava através do porto de Corumbá, através da navegação fluvial pelo rio Paraguai. E a decadência da extração do látex em Mato Grosso ocorreu em virtude da concorrência com a produção asiática. Os ingleses levaram mudas de seringueira e as plantaram em suas colônias na Ásia, por exemplo, lá na Malásia. Isso significou a decadência, a crise da extração do látex em território
brasileiro, por extensão também em território mato-grossense. Se bem que tivemos uma outra fase da extração do látex em Mato Grosso, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942, quando tivemos a emergência da figura do chamado soldado da borracha. Em relação ao extrativismo mineral, vale destacar aí o crescimento da extração de diamantes, que teve um primeiro ciclo durante o início do século XIX, com o estabelecimento de uma nova fase de desenvolvimento e expansão populacional para o território mato-grossense, contribuindo inclusive para o surgimento de novos núcleos populacionais na área de influência do município de Diamantino. Isso contribui para a expansão da ocupação do norte do território e o estabelecimento de relações comerciais com o Pará, através das cidades de Belém e Santarém, utilizando-se basicamente das rotas fluviais. O segundo ciclo de extração de diamantes ocorreu na primeira metade do século XX, já no contexto do período republicano, quando ocorreram descobertas de diamantes às margens dos rios Garças e Caçununga, no leste mato-grossense, além de ocorrer também nessa fase um retorno às minas do Alto Paraguai. Com isso tivemos grandes consequências, uma atração populacional para Mato Grosso, o que por sua vez garantiu o surgimento de novos núcleos populacionais, entre eles Guiratinga, Poxoréu, Dom Aquino, Itiquira, Ponte Branca, Pontal do Araguaia, Alto Garças, Alto Araguaia e Torixoréu. Pois bem, meus amigos, vimos então as características da economia de Mato Grosso pós-Guerra do Paraguai. Bom, chegamos à reta final de nossa segunda aula, aula 2, aula sobre o período imperial. Inclusive chegamos até a apresentar algumas características econômicas que já entram no contexto do período republicano. Por enquanto é só, um grande abraço a todos e até a próxima aula.